Eu só comecei a crescer trabalhando em casa quando eu parei de fazer algumas coisas que destruíam a minha produtividade. E hoje eu vou mostrar para vocês quais são as principais e talvez você esteja cometendo sem perceber. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do meu Instagram para se caso você quiser receber mais dicas como essa e sobre empreendedorismo materno. Eu compartilho por lá também um pouquinho da minha rotina sendo dona de casa, mãe e empreendedora. Então se você quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. A primeira coisa que eu parei de fazer para conseguir crescer trabalhando em casa é parar de ser perfeccionista. Muita gente acha que o perfeccionismo é uma qualidade, né? Quando na verdade eu descobri que o perfeccionismo ele só atrapalha a nossa vida. Nós estamos aqui num caminho, né, de aperfeiçoamento, mas isso é um processo. Nós já queremos começar as coisas ou fazer tudo o tempo todo com perfeição, isso é uma ilusão que existe só na nossa cabeça. Se a gente for ficar esperando perfeição para tudo, a gente não vai sair do lugar. Principalmente sendo mãe, tendo que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Querer fazer tudo o tempo todo de maneira perfeita é inviável. Então, para crescer o meu negócio, eu tive que deixar o perfeccionismo de lado. Até porque eu também sempre tinha aquela sensação de que nada que eu fazia estava bom o suficiente. E eu ainda tenho essa sensação às vezes, mas ainda assim eu vou lá e faço. Porque hoje em dia eu sou mais antes o feito do que perfeito, porque se eu for ficar esperando perfeito, não sai. E às vezes algo que não tá perfeito ou bom aos meus olhos, que é crítico demais para outra pessoa, né? Aquilo que para mim é nada, para aquela outra pessoa é tudo. E outra coisa, se eu fiz algo que não me rendeu os resultados que eu gostaria ou que eu esperava, eu vejo o que eu posso fazer para melhorar e no próximo eu tento aperfeiçoar. Mas querer começar já tudo perfeito, não. Eu faço e vou vendo no meio do caminho como é que eu posso fazer para ajustar o que precisa ser ajustado. Segunda coisa, eu parei de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Tentar ser multitarefas só sabotava os meus resultados. Tem muita gente que confunde, né, ser multitarefas com produtividade, quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque quando você está tentando ser multitarefa, que é uma coisa que você não foi programado para ser, você não faz nada de maneira efetiva. Você começa um monte de coisas e no final das contas você não terminou nada. Então você começa ali, você tem 1 hora para resolver algumas coisas, você quer pegar todas as pendências, todas as tarefas e resolver tudo de uma vez só. Aí acontece que isso que eu acabei de falar, você não termina nada. O que eu fiz para resolver isso? Hoje em dia eu já tenho uma lista das coisas que eu preciso fazer e quando eu tenho ali um tempo para trabalhar em blocos, eu já falei disso também em vários vídeos, eu pego ali um bloco de 20 minutos, 30, 40, não importa, e trabalho focado em uma tarefa só. E só depois de terminar essa tarefa na qual eu me propus trabalhar ali focada, é que eu passo para a próxima. Nisso, eu realmente vejo o meu negócio avançando e faz com que eu não fique também tão cansada e com aquela sensação que eu tô sempre atrasada, porque o meu negócio ele vai avançando mesmo que seja aos poucos. 3. Parei de trabalhar sem metas claras. Antes eu trabalhava e não via resultados. Hoje eu já tenho ali as minhas metas para o mês e eu divido, né, essas metas semanalmente. E é importante que essas metas sejam realistas, né, de acordo com a sua rotina e atingíveis também, porque ao concluir, né, uma dessas pequenas metas, isso já nos dá motivação para partir para a próxima. Então eu tenho ali as minhas metas da semana e eu trabalho de acordo com aquelas metas, porque isso me faz avançar no meu negócio. Vou dar aqui um exemplo bem aleatório para vocês conseguirem entender o que eu estou falando. Vamos supor que a sua meta seja ganhar dinheiro. Vocês concordam comigo que só colocar ali eu quero ganhar dinheiro é algo muito vago? Se você colocar no papel o que exatamente você precisa fazer para ganhar dinheiro, isso não se torna mais real e mais alcançável? Que é só simplesmente você começar a colocar em prática as coisas que você precisa fazer, aí sim você vai começar a ganhar dinheiro. Porque você fala assim, eu quero ganhar dinheiro, mas você não sabe como.
Eu acho que deu para entender o que eu quis dizer com esse exemplo. 4. Parei de aceitar tarefas extras. Isso aqui foi uma coisa que já me atrapalhou demais, gente. Tanto tarefas que não tinham uma real necessidade, não ia fazer tanta diferença se eu não fizesse, por exemplo, dentro de casa. Favores, distrações familiares. Aquela pessoa que eu já citei esse exemplo aqui também outras vezes, que quer ficar conversando com você por horas no celular, achando que você não faz nada. E assim, gente, na nossa rotina de mãe, já tem muita coisa para fazer. Se eu estou ali no meu dia, já com tanta coisa para fazer, que eu nem estou falando aqui da parte do negócio, e ainda assim junta as coisas do meu negócio, e ao invés de fazer o meu negócio acontecer, usar aquele momento do dia para fazer o meu negócio acontecer, eu vou resolver as pendências de outras pessoas, e aqui eu já estou deixando claro que eu não estou dizendo que você não pode prestar favores, que você não pode abrir mão ali de um dia para fazer algo para alguém ou algo com alguém, até porque isso faz parte da vida, isso é importante. O que não pode acontecer é disso acontecer todos os dias, que é o que estava acontecendo por aqui. Então eu priorizava tudo para todo mundo e não sobrava tempo para eu fazer o que realmente era importante para mim em relação ao meu negócio. Se você não colocar um limite, ninguém vai colocar por você. Então, uma vez ou outra, ainda vai. Coloque ali um limite, uma vez a cada 15 dias, né? Uma vez por semana, eu não sei. Mas se você perceber que está atrapalhando, para de fazer. 5. Parei de esperar a motivação. Você viver ali esperando o dia que você vai acordar super motivada, com todas as coisas colaborando ao seu favor, isso é ilusão. Enquanto eu dependi da minha motivação para fazer o meu negócio acontecer, gente, eu passei anos, né, só ali naquele impasse, que trabalha, mas não sai do lugar nem sequer um passo. É como se eu desse um passo para frente quando a motivação vinha, e nos outros dias, né, que não tinha motivação, que as coisas não saíam da maneira que eu gostaria, o que eu esperava, o que eu planejei, era como se eu desse 50 para trás. Então eu sempre estava voltando à estaca zero. Então não é sobre esperar a motivação, né? Porque a motivação, ela é um sentimento. E os sentimentos ali, eles oscilam. É você trabalhar com a disciplina mínima. Ah, eu não tô afim, ah, eu já tô cansada. Tá, mas eu tenho um compromisso, então independente de qualquer coisa, eu vou simplesmente fazer, eu não preciso ficar esperando a motivação. Sabe aquelas coisas que você já faz assim, sem, você tem que fazer, você vai lá e só pega e faz? É igual quando a pessoa trabalha fichado. Ah, eu estou cansado, eu não dormi direito à noite, aí que isso acontece, você não tem que ir de qualquer forma? É a mesma coisa. Começa, só começa, porque aí você vai pegando no tranco, ali conforme você vai fazendo. Se você já deu o primeiro passo, isso já é, né, eu não vou dizer que é a motivação, mas já é o necessário para você dar os próximos passos. Agora, se você só fica ali parada esperando, dificilmente você vai sair do lugar. Então, dê o primeiro passo, dê o segundo, mesmo sem querer. O importante é você ter uma disciplina mínima para fazer o que você precisa fazer de acordo com aquilo que você estabeleceu. 6ª coisa, parei de consumir conteúdo demais e agir de menos. Se assistir um vídeo ali atrás do outro, isso te traz uma falsa sensação de produtividade. Fora que, dependendo ali do que você está estudando, vai surgindo várias ideias. Só que o problema é que a gente só vai consumindo. É a mesma coisa quando você entra no Instagram, no YouTube, para ir atrás de ideias, mas aí todo dia você só está atrás de ideias. Você nunca pega ali as coisas que você teve de ideia para realmente colocar em ação. Então a regra aqui é simples. Aprendeu uma coisa, você já vai ter ali uma ação, né? Você já vai praticar. Aprendeu, já coloca em prática. Eu acho que agora já é a 7, né? Parei de tentar vender para todo mundo. Esse foi um erro que eu cometi também por muitos anos em vários negócios que eu tentei começar. Quer ver um exemplo? Uma vez eu comecei, né, a trabalhar com venda de roupas. E eu tinha, né, em mente o que eu ia vender. Eu queria trabalhar com a parte assim de roupa modesta. Queria trabalhar mais com vestidos, saias, nesse estilo, né? Roupa feminina, mas estava ali bem nichadinho. Só que conforme eu fui trazendo essas roupas e eu fui mostrando para as minhas possíveis clientes, elas começaram, né? Ai, mas por que você não traz uma roupa assim, uma roupa infantil, uma roupa masculina, um acessório, isso e aquilo? E eu fui tentar agradar todo mundo, né? Só que a gente sabe que quando a gente agrada todo mundo, no final das contas, né, a gente não consegue agradar todo mundo e a gente só sai prejudicado nisso tudo. Então, assim, primeiro, eu não tinha
Eu até fui para comprar, eu trouxe algumas coisas, mas eu não tinha dinheiro para trazer esse monte de coisas. Outra, eu trazer essas coisas não era garantia delas comprarem, então eu trouxe muita coisa e ficou aqui parado, porque mesmo tentando agradar, ainda eu não agradei, então elas acabaram não ficando com as roupas, aí ficou parado aqui por um bom tempo. E fora que eu poderia ter colocado a minha energia em manter o meu foco, né, e só manter o giro para as pessoas que realmente tivessem interesse. Quem não tivesse interesse, que fosse comprar com outras pessoas, né, porque aquilo ali, eu me manter, né, fiel ao meu objetivo inicial é o que ia me fazer avançar. E eu tô falando aqui nesse exemplo de roupas, mas isso serve para qualquer coisa. A mesma coisa, eu trabalho com crochê. Aí você decidiu que você vai fazer ali mesa posta. Aí quando você vai ver, você já tá fazendo amigurumi, você já tá fazendo kit de tapete para banheiro, e eu não tô falando que a gente não pode ter ali um leque, né, de opções, mas quando você foca, a chance de você ter resultados naquilo ali é muito maior, porque a gente tem essa ilusão de falar assim, olha, eu vou atender todo mundo, porque assim eu vou conseguir vender muito mais, quando na verdade, gente, não é isso que acontece, porque as pessoas mesmo ficam confusas, e às vezes elas nem lembram, né, que você não se tornou referência daquilo ali, elas nem lembram que você vende aquele produto. Então foque em algo específico, não tente agradar todo mundo, não tente vender para todo mundo, que você não vai conseguir sair do lugar. Outra coisa, parei de me comparar com quem tem outra realidade. Nós somos mestras nisso, né? Não só nos nossos negócios, mas em qualquer área da vida. Eu sou muito a favor, sim, da gente pegar outras pessoas como inspiração. Hoje em dia eu faço muitas coisas na minha vida porque eu simplesmente vi outras mães conseguindo fazer e eu pensei, se elas conseguem, eu também consigo. E com isso eu consegui fazer muita coisa porque eu vi que eu era capaz. Mas ainda assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque tem certas coisas que a gente não vai conseguir fazer mesmo que a gente queira muito, né? A não ser que a gente tenha outras facilidades. É fácil, por exemplo, né, pessoas que não, esse aqui não é o meu caso, de querer comparar a minha rotina com vários filhos, por exemplo, com quem não tem filhos. Essa dificuldade eu não tenho, eu sei que tem pessoas que têm. Mas, por exemplo, querer comparar a minha rotina de mãe com a rotina de outra mãe, por exemplo, que tem rede de apoio. Eu não tenho. Então, assim, se eu quiser fazer tudo o que é o ideal, eu vou só viver frustrada. Por exemplo, querendo ou não, gente, quem tem, vou dar aqui pequenos exemplos que facilitam a vida. Uma rede de apoio. Ou tem alguém para fazer uma faxina na casa. Alguém para fazer comida. Tem uma lava-louça. E você pode falar assim, lava-louça, Maria? O que isso tem a ver? Gente, aqui em casa são atualmente 7 pessoas. Acredite vocês ou não, suja muita vasilha. E isso demanda muito tempo. Se eu tivesse uma lava-louças, e eu só não tenho isso ainda, porque aqui na minha casa ainda não tem estrutura, mas assim, só de ter já esse auxílio para as vasilhas já economizaria não só o meu tempo, mas de todo mundo que mora aqui em casa, porque querendo ou não, todo mundo faz um pouquinho, todo mundo se empenha. Então assim, eu querer comparar a minha rotina, né, que não tem essas facilidades, com a rotina, a vida de outras mães que têm essas facilidades, não é justo. Então, assim, hoje em dia eu vejo o que eu posso fazer, faço o meu melhor dentro da minha realidade sem me comparar, né? Eu posso usar como inspiração, no momento, às vezes, em que eu puder fazer, eu faço, mas assim, de acordo com a minha realidade. Parar de trabalhar quando der. Gente, isso é destrutivo. Se você for trabalhar só quando sobra tempo, nunca vai sobrar. O crescimento, ele exige um horário mínimo, nem que seja 20 minutos por dia. Então você precisa colocar o seu trabalho como prioridade no seu dia, que seja ali, como eu falei, 20 minutos, né? Eu gosto de usar aqui como exemplo para você realmente assim crescer, mesmo que seja de forma mais lenta, pelo menos 1 hora por dia. 1 hora por dia, gente, não é muita coisa. Então, assim, tente colocar no seu dia pelo menos 1 hora. Se você conseguir mais, melhor. Mas, assim, não cometa o mesmo erro que eu, porque senão você sempre vai estar nadando, se cansando e morrendo na beira da praia. Porque esse negócio de, eu vou trabalhar quando der, quando sobrar tempo, não sobra tempo. Se você não priorizar, seu negócio não vai crescer. Parei de começar 1000 projetos ao mesmo tempo. E abrindo aqui uma aspas para vocês conseguirem entender melhor o que eu quero dizer, eu foquei em uma coisa só. E aqui tem 2 partes que nós temos que ver. Primeiro, tem aquela pessoa que todos os dias está começando um negócio novo. Aí hoje ela está
querendo trabalhar com artesanato. Aí começa. Aí quando é amanhã, ela já quer passar para venda de produtos de limpeza. Aí depois ela cismou que ela vai mexer com roupa. Aí tô todo dia mudando de negócio. Eu não preciso dizer que você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. E tem também a outra parte que às vezes a pessoa já tem um negócio definido e dentro desse negócio ela tem vários projetos, né? Aí ela quer fazer tudo de uma vez. Tudo ao mesmo tempo. Nós temos que entender, gente, que nós temos pouco tempo. Então, o que nós temos que fazer? Dentro daquele negócio ali, que nós já focamos em uma coisa só, tem vários projetos, escolhe um para você começar. Foca naquele projeto ali, faz ele até você conseguir terminar. Só depois que você terminou, executou tudo bonitinho, que você vai passar para o próximo. Esse hábito de tentar tirar 1000 projetos do papel ao mesmo tempo, ele mata mais negócios do que a falta de dinheiro, que é uma desculpa, né, que as pessoas dão com muita frequência para não tirar ali uma ideia do papel, um projeto do papel. Então é um curso novo, uma ideia nova, um projeto novo, mas nada é finalizado. Você precisa começar algo e terminar. Então você precisa terminar algo antes de começar outra coisa. Porque querendo ou não, também isso vai te ensinando a ser disciplinada. Muitas das vezes nós não alcançamos os nossos objetivos, não é porque a nossa ideia não é boa ou porque não daria certo, é porque a gente simplesmente não aprendeu a ser disciplinado e manter a constância. Parei de fingir que a casa precisa estar perfeita para eu conseguir trabalhar. Ou seja, eu parei de tentar manter a casa sempre arrumada. Até porque mesmo se eu só vivesse por conta da casa, isso seria impossível, porque tem outras coisas que eu preciso fazer, né? E na casa onde tem muitas pessoas, é impossível, né, manter a casa sempre limpa e arrumada o tempo todo. A sua casa não precisa estar perfeita, ela precisa estar funcional. Você achar, né, que você precisa estar com a casa sempre arrumada antes de começar a trabalhar, primeiro, você nunca vai começar a trabalhar. E segundo, que isso é autossabotagem disfarçada aí de responsabilidade. Então você tem que fazer ali o mínimo para manter a sua casa funcional para você conseguir ter tempo para trabalhar e fazer as outras coisas que são importantes. Parei de focar no que não dá dinheiro. Como assim, Marília? Fala que você nunca se sentiu travada porque você não sabia qual nome dar para o seu negócio ou passou muito tempo escolhendo a logo perfeito, a fonte perfeita, editando ali mínimos detalhes inúteis do seu vídeo. Ou uma coisa também que é muito gostosa, gente, se eu não me policiar, eu continuo fazendo até hoje, que é colocando ali mínimos detalhes, inventando muita firula no planner, gente, porque planejar é algo muito gostoso, parece que a gente tá enganando o nosso cérebro, né? Quando a gente tá planejando é como se a gente estivesse realizando, quando na verdade isso é só uma fuga que a gente usa. Então assim, eu sou a favor, né, de ter o planejamento, tem que ter o planejamento, não deixe de fazer planejamento, mas faça algo simples e que não demande muito tempo, algo que seja ali funcional, que vai te dar um norte para você só, né, olha, tem que fazer isso aqui, ó, tô olhando aqui, isso aqui eu tenho que fazer, já coloco em prática, ó, terminei, do lado dou o check, qual que é a próxima coisa? Vamos para a próxima. Vocês conseguiram entender? Então pare de focar no que não dá dinheiro e vá fazendo o seu negócio e aperfeiçoando ali no meio do caminho. Parei de achar que eu preciso aprender tudo antes de começar. Gente, se eu fosse esperar eu saber tudo, principalmente para fazer o que eu faço hoje, eu não teria começado nunca. Porque assim, isso aqui é em relação a qualquer tipo de aprendizado. Quanto mais eu aprendo, menos eu percebo que eu sei. É lógico que chega uma hora que a gente já domina ali o nosso negócio. Mas tem negócios como o meu que está em atualização constante. Imagina se eu for ficar esperando eu aprender. Aí vamos supor que eu aprendi, né? Coisa que eu já demoraria longos anos. E nesse meio desse processo eu ia ver que eu aprendi, aí quando eu penso que não tem atualização, eu tenho que ir lá estar estudando de novo. Aí eu nunca ia sair, entendeu? Do lugar. Então uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que não existe um domínio completo, né? Aprende, cresce quem está em movimento. Outra coisa, eu parei de ignorar meus limites físicos. Gente, isso aqui é assim, até uma dificuldade para mim. Porque primeiro, deixa eu falar sobre uma coisa. Eu tenho uma grande dificuldade em encontrar qualidades em mim, mas uma qualidade que eu sei que eu tenho e não é algo assim que é, nossa, eu nasci com isso, foi algo que foi construído, ensinado pela minha mãe.
eu sou uma pessoa muito esforçada. Eu não tenho medo de trabalhar. Então, se eu precisar trabalhar e trabalhar muito o dia inteiro, virar à noite, eu viro. Hoje em dia eu já não aguento tanto pela minha rotina, já que já é muito puxada. Mas assim, eu já passei noites mexendo recheio de trufa, trabalhando. Já trabalhei muitos anos da minha vida de faxina, sem ter folga, já capinei quintal, já catei reciclável. Gente, eu já fiz muita coisa. E assim, nesses últimos 2 anos pra cá, enquanto eu ainda estava tentando fazer o meu negócio crescer e dar certo, eu entrei assim num ciclo em que eu percebi que isso não compensa se você vai extrapolar os seus limites físicos, porque você vai ficar muito cansada e você vai descontar esse cansaço em alguma coisa. E principalmente para mim, né, que tem uma facilidade muito grande de descontar todos os problemas na comida, foi exatamente o que eu fiz. Na minha última gestação, inclusive, eu cheguei até um certo peso. E quando eu tive, né, a minha bebê, eu emagreci, né? Eu emagreci até mais do que antes de eu estar grávida, né? O meu peso foi bem menor. Porém, depois eu ganhei mais de 20 quilos. Por quê? Porque simplesmente eu tava com a criança recém-nascida em casa, tinha outros filhos, tinha a casa, e tava tentando trabalhar igual a louca, gente. Eu tava assim, com o bebê de colo, eu estava fazendo trufas, que era o que eu fazia na época, com a minha filha aqui. Então eu ia ali fazer alguma coisa, eu tava com ela e aqui. Aí já tinha essa madrugada que ela não dormia, eu também não dormia, virava noites e noites trabalhando. Só que nisso, o que eu percebi que eu fazia no meio do caminho? Eu tava muito cansada, muito exausta. Qual que era o meu refúgio? A comida. E nisso eu engordei muito, eu engordei mais de 20 quilos. E eu assim, o negócio até começou a caminhar, mas eu vi que não valia a pena. Porque nesse processo eu estava perdendo a minha saúde e principalmente a minha autoestima. Porque eu cheguei num peso que eu nunca pesei na minha vida. Então assim, hoje eu sei que quando a gente está começando um negócio, a gente vai precisar de abrir mão de horas de sono, a gente às vezes não vai conseguir se exercitar ou se alimentar tão bem. Mas isso é algo que a gente tem que fazer com um equilíbrio. Tem momentos que a gente vai precisar se dedicar um pouco mais, fazer um pouco mais, mas assim, fazendo tudo errado, não dá. Então assim, você tem que tentar manter o mínimo. Assim, para você é importante, principalmente para sua cabeça funcionar. E principalmente, né, que a gente não pode perder o foco do seguinte: eu estou trabalhando por quê? Porque eu decidi que eu quero fazer por mim, né? E eu também estou fazendo pelos meus filhos. Eu quero dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos, tá? Mas compensa se, por exemplo, eu sei que se eu não dormir, eu não vou ter paciência com os meus filhos no outro dia e minha cabeça não vai funcionar pro meu negócio. Compensa você virar à noite sem dormir para fazer seu negócio acontecer? Não, não compensa. Então, hoje em dia, eu, pelo menos em relação ao sono, eu preciso ter ali as minhas mínimas horas de sono. Hoje em dia é muito raro eu ficar, por exemplo, até 11 horas, meia-noite, coisa assim que eu virava à noite, né? Hoje em dia é muito raro eu ficar acordada até esse horário. Eu geralmente vou dormir junto ali com os meus filhos, né? A minha mais nova, ela dorme ali por volta de 8h40, né? Agora tá dormindo um pouquinho mais tarde, mas antes ela dormia umas 8. Então eu vou dormir com eles, né? Porque os meus filhos também dormem às 9. E acordo no outro dia cedinho, né? Tem dias que eles acordam junto comigo. Mas assim, eu sei que eu tive uma boa noite de sono, eu vou estar descansada e eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer durante o dia. E a alimentação, exercício, a gente vai tentando ali fazer o melhor, né? Porque a alimentação não é bom só pra gente, a gente fazendo uma alimentação boa para os nossos filhos, automaticamente nós vamos comer bem também. Exercício físico nem sempre dá para encaixar, quando dá, a gente encaixa, porque assim, tem o ideal e tem o real também, mas aquilo ali que é o mínimo para você, que eu acredito que é o sono, você tem que tentar priorizar. Então, se dormir pouco, comer mal, trabalhar exausta, isso destrói a produtividade, a sua cabeça não vai funcionar. E fora das outras coisas que eu já falei pra vocês, um negócio não cresce em corpo quebrado. E foram aí muitas coisas que eu parei de fazer. Eu até pensei em dividir esse vídeo em 2 partes, mas eu falei assim, não, vou colocar tudo em um, vou tentar deixar o mais prático possível, mas ainda assim tem uma coisa que eu parei de fazer, né, que na verdade eu comecei a fazer, que é escolher as minhas batalhas, né, que entra bastante no que eu falei lá como primeira coisa que eu parei de fazer em relação ao perfeccionismo, é que eu queria fazer tudo sozinha
e de maneira perfeita e tudo à risca. Só que eu percebi que assim eu não ia chegar em lugar nenhum, não só em questão de trabalho em casa, mas em área nenhuma da minha vida, porque a gente não consegue, né? Sem delegar, sem ter recursos para isso, é impossível. Então hoje em dia tem coisas assim que antes para mim não eram negociáveis. Estou falando assim, de coisas bestinhas mesmo. Por exemplo, então um exemplo aqui. Eu sou uma pessoa muito chata com a questão de alimentação das crianças. Então eu sempre estou priorizando ali certas coisas. E eu queria o tempo todo estar fazendo isso certinho. E assim, num dia que não tinha, por exemplo, uma verdura ali no almoço, que eu falei assim, hoje eu vou dar macarrão para as crianças. Eu falei assim, não pode ser, tem que ter aqui esse negócio. E eu ficava me martirizando por causa daquilo ali. Aí eu falei assim, gente, um dia que eles forem comer um macarrão em uma refeição, não vai fazer diferença nenhuma. O que não pode é se tornar hábito. Então, você tentar fazer tudo perfeito o tempo todo, gente, não dá. Então, hoje em dia, eu escolho as minhas batalhas. Outro exemplo, pra vocês entenderem assim, às vezes as crianças, eu tô trabalhando e eles começam ali a tirar algo do lugar ali que eu não quero que eles tirem. Não que eles não possam tirar, simplesmente que eu não gosto que tirem, não gosto que mexa. Igual tem uma bolsinha ali, só para dar um exemplo, com uns cabos, algumas coisas minhas, e sim, eu sei que se eles pegarem aquilo ali para fuxicar, eles vão ficar ali, ó, por um bom tempo mexendo. Aí eu falo assim, corre risco de estragar? Eles vão se machucar? Se a resposta para isso aí a maioria for não, então deixa o pau quebrar, deixa eles brincarem, eu vou terminar o que eu tenho para fazer, depois simplesmente eu coloco eles para juntar e é isso mesmo. Então hoje em dia eu já escolho mais as minhas batalhas. Crescer trabalhando em casa não veio quando eu comecei a fazer mais. Veio quando eu parei de fazer o que me sabotava. Comenta aqui embaixo para mim qual dessas coisas você faz mesmo sem perceber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu já vou aproveitar aqui para dizer que eu tô lembrando que se você quer trabalhar em casa, mas se sente perdida, sem saber o que fazer, por onde começar, eu fiz um curso que se chama Destravando a Mãe Empreendedora, que inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse. E neste curso eu te mostro como você pode escolher a sua ideia de negócio, como tirar essa ideia do papel, eu dou dicas práticas e compartilho com vocês quais foram os erros que eu cometi durante longos anos que você não deve cometer para acelerar aí o seu processo, né? Porque eu não acredito em cortar o caminho ali, você tentando fazer coisas mirabolantes, mas tem erros que você pode evitar, né, para você alcançar o seu objetivo mais rápido, né? Seja aquela famosa frase de aprender com os erros dos outros. Então, não se esquece de deixar aí o seu like, se inscrever no canal. Por hoje é só, um super beijo e até o próximo vídeo.